O índice CNN desta primeira semana de julho, primeira novidade ou retorno de Antônio Lavareda comigo aqui no quadro. E a gente vai fazer um novo balanço das disputas pelas capitais e grandes cidades entre os partidos brasileiros. Como eu disse, Antônio Lavareda voltando ao nosso quadro depois de 2 semanas em que tivemos o prazer de receber a professora Mara Teles, o professor Clóvis Oliveira. E estamos, né, Lavareda, antes de te dar as boas-vindas, há 3 meses do primeiro turno das eleições municipais. Já vou te dar as boas-vindas, aliás, com dados, trazendo os números das 26 capitais para a gente ver quais são as siglas que ganharam ou perderam posições nesse tabuleiro. E a gente vai começar com os partidos que mais têm lideranças, de acordo com o índice CNN. Exatamente. Vou pedir para colocarem a nossa primeira tela aqui no ar, Lavareda. Já agora sim, a gente vê os 4 partidos que estão na frente neste momento. A gente vê MDB, PL e PSD, todos embolados com 5 unidades, não são porcentagens. São 5 cidades, 5 capitais cada um desses partidos lidera. E o União Brasil, que chegou a ter 7 cidades na liderança nos meses anteriores, a gente está vendo mês a mês. Lá em fevereiro, depois março, abril, maio e agora, final de junho, início de julho, União Brasil liderando 4 cidades. Queria já um primeiro panorama dessas 4 siglas à frente, Lavareda. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. Esse quadro, naturalmente, esses percentuais aí estão sobrando, né? O Yuri já assinalou. Nós estamos falando números absolutos, números de capitais, né? E os partidos respectivos que lideram nessas capitais. Como você chamou a atenção, nós temos agora um empate triplo. Nós temos 3 forças partidárias em primeira colocação: o MDB, o PSD e o PL. Esse é o empate triplo que chama a atenção nesse quadro das capitais. No caso do PSD, ele já começou com uma força um pouco maior, liderava em 6 capitais, agora caiu. No caso do PL, ele vem crescendo ao longo dos meses em termos de número de capitais, né? Fez essa escalada mais regular, e no caso do MDB tem oscilado. Essas 5 capitais não é exatamente o mesmo número do primeiro placar que nós apresentamos aqui em fevereiro. O que chama a atenção, de fato, nas capitais, Yuri, afora esse empate triplo, é que, como nós vamos apresentar daqui a pouco, outros partidos pequenos eu quero dizer, em termos de peso na disputa das capitais, estão se apresentando agora, e nós vamos ver isso adiante. É isso. Então, já vou trazer mais 2 telas que vou mostrar outros 4 partidos. A gente viu do primeiro ao 4º lugar. Agora a gente vê republicanos, republicanos com 2 cidades, há uma certa estabilidade, e depois Avante, PSB e PP também liderando pelo menos uma capital. Eu já vou pedir uma nova arte aqui, a terceira tela, para a gente fechar esse ranking que mostra quem está liderando uma cidade. O PSOL vem liderando, e essa cidade é a capital paulista. Tem uma situação de maior disputa com o prefeito Ricardo Nunes do MDB, mas no índice CNN, por enquanto, Guilherme Boulos está à frente. O PRD, lá em fevereiro, tinha uma capital à frente, e o que surge agora, nesse início de segundo semestre, é o PT à frente de uma capital, e esta capital é Teresina, Lavareda. Exato, Yuri. Veja o seguinte, esses partidos que liderem apenas uma capital, eles às vezes têm oscilado, ou seja, esses cenários às vezes têm oscilado. Você chamou a atenção que é importante para o caso de São Paulo, onde o prefeito Ricardo Nunes já esteve à frente em rodadas anteriores, e Guilherme Boulos, que começou à frente, retoma a dianteira no índice CNN, porque eles têm se alternado na liderança nas diferentes pesquisas que têm vindo a público ultimamente. E agora o que chama a atenção aí é que nós temos um cenário, somos 26 capitais, e quando você olha, quando o espectador contempla esses quadros que você apresentou, ele vai ver que 10 partidos estão presentes nas capitais, ou seja, 10 partidos a preço de hoje, pelo olhar de hoje, Yuri,
governariam, administrariam capitais brasileiros. É ainda uma grande fragmentação do nosso sistema partidário, não obstante, como nós assinalamos antes, em 15 capitais, apenas 3 partidos liderarem no momento. Lembrando sempre que nós estamos aí há 90 dias, basicamente, do pleito, né, da eleição, que vai ser muito disputada, Yuri. Como diria Magalhães Pinto, as nuvens do atual momento que a gente está olhando no céu da política brasileira, elas ainda vão se mexer bastante até o início, até o primeiro domingo de outubro, dia do primeiro turno. Vamos passar agora para... E, Yuri, além das nuvens, é preciso chamar a atenção do espectador que essa eleição promete, sobretudo em algumas capitais, as maiores é natural São Paulo, além das nuvens, tem muito raio, muita trovoada. Sem dúvida alguma, né? Está longe de ser céu de brigadeiro em várias dessas capitais. Nós vamos agora para cidades com mais de 200 mil eleitores, aliás, sem contar as capitais. E vale só uma rápida explicação, você já vê aqui o nosso ranking, mas lá em 2020 eram 96 cidades. E agora, como nós vínhamos prevendo aqui no índice CNN, pela primeira vez o Brasil tem mais de 100 cidades que vão poder ter segundo turno para escolher os seus prefeitos. 9 municípios passaram essa marca e a mineira Governador Valadares deixou essa lista e não vai ter segundo turno neste ano. Lavareda, nossa arte mostra algumas diferenças importantes em relação àquele ranking dos partidos nas capitais. A começar pelo fato de que 17 siglas lideram em pelo menos uma grande cidade. A gente está vendo aqui os 5 partidos com mais lideranças nessas grandes cidades. O PL na frente com 8, seguido pelo PT com 6, União Brasil, MDB e PP. Lavareda, os seus destaques desse quadro. Olha só, Yuri, veja o seguinte, o PL, que vem em primeiro lugar, ele aparece em segundo, em primeiro lugar também, na verdade não é segundo, porque ocupa 5 prefeituras nas capitais. Então, o PL é aquele partido que tem um desempenho, digamos, do ponto de vista de classificação, se nós tomarmos como horse race, como corrida de cavalo, ele tem a mesma classificação nesses 2 rankings. Ranking dos grandes municípios, ranking das capitais. Depois vem o PT. O PT aparece em 6ª posição nas capitais. Está aí em 2ª colocação no ranking dos grandes municípios. Depois vem o União Brasil, que também está em 2ª posição aí, mas aparece em 4ª posição no ranking das capitais. Depois nós vamos ter o MDB, que está em 4ª posição, em primeira posição nas capitais e agora aparece aí na 4ª posição no ranking dos grandes municípios. E nesses grandes municípios, o grande ausente dessa feita, Yuri, é o PSDB. PSDB que foi o primeiro partido nos grandes municípios na eleição passada. Em 2020, o PSDB veio em primeira posição entre esse contingente de municípios mais de 200 mil eleitores, mas que não são capitais, na eleição de 2020. É isso que chama a atenção no momento. Outra coisa a assinalar, Yuri, que vale a pena, é o seguinte: se fala muito em polarização no Brasil, polarização nas eleições, etc. E vamos sempre acompanhar esse tema, porque é muito importante, de fato. Essa polarização existe, mas existe em certa medida. Se você vê por um determinado ângulo aí, desses grandes municípios, e o PL e o PT, eles lideram em 14 municípios apenas, né? Desse contingente de 104, 105 municípios. 104 agora, com essa saída de governador Valadares. Isso corresponde apenas a 24,5%. Significa que em 3/4 dos municípios, desses grandes municípios, a corrida eleitoral não é liderada nem pelo PL, nem pelo PT. Ou seja, nós estamos distantes de uma polarização generalizada nas eleições municipais, Yuri. Muito bem observado, Lavareda. E a gente, nesse começo, estamos começando o segundo semestre e daqui a pouco é que a campanha oficial propriamente dita vai ter início. O que pode mudar nesse cenário das capitais e grandes cidades? Você já fez uma comparação do que saiu das urnas em 2020 no que diz respeito ao PSDB. Que outras expectativas de comparações que a gente pode fazer daqui em diante, Lavareda? Olha, Yuri, o que chama a atenção, mais uma vez, quando você olha basicamente capitais,
e grandes cidades, essa, vamos colocar entre aspas, essa ausência significativa do PSDB, dos tucanos, tá certo? Os tucanos ficaram nas capitais em segunda posição em 2020, eles elegeram 4 prefeitos em 2020, 4 prefeitos, 4 capitais. Dessa feita, eles não estão liderando no momento em nenhuma capital, né? Embora tenham feito um movimento importante, por exemplo, é bom assinalar, na cidade de São Paulo, atrair o Datena está ali na terceira posição em muitas pesquisas, na maioria delas, então foi uma conquista importante dos tucanos, mas ainda não lideram em nenhuma capital. Uhum. Antônio Lavareda, oi, desculpa, Lavareda, deu uma travada no teu sinal, para a gente arrematar. Eu estava dizendo, o PSDB não lidera em nenhuma capital no momento, Yuri. E, do ponto de vista das grandes cidades, o PSDB lidera em 4 delas. Agora, na eleição, como eu lembrei há pouco, na eleição de 2020, o PSDB disparou liderando com 14 prefeituras esse contingente. Isso é muito importante ser assinalado. Por fim, Yuri, ainda um detalhe que pode ser significativo para o nosso espectador. Como é que está, do ponto de vista, a disputa do ponto de vista de orientação ideológica desses partidos? Se nós considerarmos partido de centro, esquerda e direita. O que se vê até agora, Yuri, e é bom daqui a algumas semanas nós voltarmos a observar isso, é que os partidos de direita estão crescendo. Nesse momento, se o andar da carruagem for na mesma direção que tem ido até agora, eles crescem em relação ao seu desempenho em 2020 nas capitais e nos grandes municípios, Yuri. A direita está saindo na frente nessa disputa das eleições municipais. Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e o maior especialista do Brasil em eleições municipais. Mais uma vez te agradeço e bem-vindo de volta ao nosso quadro Índice CNN. E eu aproveito para renovar o convite para você que está nos assistindo acompanhar o quadro semanalmente e acessar o Índice CNN na internet. Lá você pode ver a evolução de todas as 26 capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores que já têm pesquisas feitas e registradas na Justiça Eleitoral. Lavareda, um grande abraço e até a próxima.